eu acho que tem uma coisa que eu queria comentar, que é sobre a questão do jejum. Eu reassisti uma aula do Google muito interessante sobre o jejum esses dias, e um dos temas assim desse texto que a gente leu agora é essa coisa do jejum, né? E aí, eu na última live eu cheguei a enfatizar um pouquinho a importância, só que, sei lá, tem um aspecto que eu não peguei que eu acho que talvez seria interessante trazer exatamente agora, porque tem a ver com o texto, né? Enfim, se você me permitir falar, né? Agora eu já tô falando também, eu não tenho. Vai, Hermes. Aí, pois é, encher o saco aqui um pouco de vocês, como o Hermes fez da Santa Igreja, né? Mas o que é interessante, né? É que o jejum, tipo, o que eu falei, né, no último. Deus falou, não posso revelar sobre os segredos do mistério da fé. Pois é, a gente aceita de bom grado isso. Bom, o que eu falei da última vez, né, que o jejum, ele vai te desprender de coisas daqui e você vai exercitar esse desapego, né, basicamente. Mas tem algumas coisas que vão um pouco além disso, né, tipo, porque a princípio a gente poderia muito bem, sei lá, vou fazer jejum de outra coisa que não seja comida, né? Vou fazer jejum de celular, por exemplo. Eu vejo bastante isso, a galera chega com quaresma, fazer jejum de celular, fazer jejum de palavrão, fazer jejum de chocolate. Mas o jejum da comida em si, ele é muito importante e ele cumpre muito melhor com essa função de fazer você se desapegar das coisas daqui, pelo seguinte, né? No dia a dia, a princípio você deseja muitas coisas, né? Você está andando pela rua, você vê alguma coisa que você quer, você pensa, você começa a ter devaneios sobre coisas das quais você está afim, né? Que você queria ter, que você queria comprar, de pessoas que você queria ter, digamos assim, você fica desejando várias coisas do mundo. E você tem vários desejos que são quase infinitos, assim, você tem muita coisa dentro de você que aparece, desejos que você às vezes nem percebe, você está desejando alguma coisa, que às vezes não são ruins, mas de qualquer forma são apegos a coisas desse mundo, né? E o que acontece? Quando você está com fome, né, quando você abre mão durante um tempo desse bem que é a comida, ainda que ele seja um bem efetivamente, que seja algo bom, quando você abre mão dele, exatamente por ele ser algo bom, você meio que só consegue pensar naquele desejo. Só consegue pensar em comida. Tipo, pô, sei lá, se eu tô muito afim de que chegue aqui em casa, sei lá, eu quero muito comprar a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida, que é um livro muito brabo, tá precisando de reedição aí, inclusive. Salve, editora Saraiva. Enfim, eu tô querendo muito isso. Só que quando eu tô com fome, eu não tô pensando nisso. Tá entendendo? Tipo, quando eu tô com fome, eu não tô pensando nesse desejo. Eu não tô pensando nos outros que poderiam vir ao longo do meu dia. Então, quando eu tô com fome, é como se eu anulasse todos os outros desejos e fizesse prevalecer um, que meio que congrega esses outros. E aí prevalece sobre eles. Tipo, eu paro de ter meus outros desejos e passo a só pensar em comida. Eu, particularmente, que gosto de comer o tempo todo, tipo, o tempo todo mesmo, assim, eu realmente, tipo, quando eu tô com fome, eu não consigo pensar em outra coisa, eu só consigo pensar em comida. Eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo ler, eu não consigo fazer nada quando eu tô com fome. E aí a fome, ela toma esse lugar central, né, na nossa vida. E na nossa experiência ali no dia a dia, né, no momento. E uma vez que como a gente então fica meio que só com esse desejo, quando a gente está jejuando, tipo, o desejo de comida ele fica meio que sozinho ali, não tem outros desejos em volta, o desejo de comida fica sozinho, fica muito mais fácil de você abrir mão dele. Porque se você tivesse todos aqueles desejos que você tem normalmente, você não ia conseguir, eu vou abrir mão desse, vou abrir mão desse outro, vou abrir mão desse outro, abrir mão desse. Tipo, muito, você não ia conseguir. E é muita coisa para você administrar, muita coisa para você não pensar. Isso é verdade. Você exercitando essa coisa da comida, você ficando sem comer, você acaba só não pensando nessas outras coisas e o desejo de comer tipo, entra no lugar de todas essas outras. Né? Tipo, ele meio que preenche todo esse espaço de desejo que você tem. Então, e aí é muito mais fácil de você oferecer isso para Deus. Porque é só você virar e falar, tá, ok, não vou comer. Tipo, eu consigo resistir a um desejo. Por mais que ele seja fundamental e constitutivo do nosso ser, né? Essa coisa da comida, do alimento, da nutrição. Por mais que seja isso tão importante, eu consigo me privar disso. Tipo, é um só. Tipo, eu consigo organizar essa parada, eu consigo administrar esse desejo. Então eu consigo oferecer isso para Deus. Isso acaba contando como se eu estivesse oferecendo todos os meus outros desejos a Deus e me desapegando de todos eles. Porque todos os desejos que eu tenho naquele momento, tipo, eles são o desejo de comer. É o único desejo que eu tenho.
E eu tô nesse sentido entregando todos os meus desejos. E aí eu pratico um desprendimento geral, sabe? Eu meio que tô de antemão jogando pra fora esses desejos a mais, tá entendendo? E aí por isso que o Faz jejum de sentido. comida é muito importante. Nossa, quando eu vi isso esses dias, eu falei, caraca, isso faz muito sentido, porque realmente eu não desejo nada quando eu tô comendo, quando eu tô com fome. Tipo, eu só desejo isso. E se eu só desejar isso e conseguir conter e conseguir usar isso pra refletir de, porra, olha a minha condição de merda aqui terrena, tipo, pô, eu consigo usar isso para um aprimoramento espiritual, né? E o próprio Jesus fala, né? Se você fizer jejum em segredo, etc, etc, teu pai vai te recompensar em segredo, enfim. Então, essa reflexão aí do valor da penitência que eu queria trazer, com base, olha, completamente copiada do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que é o Nosso meu Guga. tão estimado Gugu. Enfim, Guga. essa é a Gugu. reflexão que eu Falei queria Guga. trazer aí. Gugu.